A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população o fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em 2 tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual de audiência pública número 24/2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Hidroelétrica São Patrício, CHESP, a vigorar a partir de 22 de novembro de 2021, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Essa audiência pública está vinculada à Consulta Pública 057/2021 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL, no YouTube, considerando a segurança de todos em virtude da pandemia do Covid-19. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostenta estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Andréia Schmidt, assessora da diretoria da ANEEL e presidente dessa audiência. Fernando da Costa Bacim, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Mairo Olívio Santos, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário dessa audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da CHESP, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício da cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da CHESP e coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. A
revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária ordinária da CHESP teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 18 de outubro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos: vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos. Apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição de até 15 minutos. Apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária de até 15 minutos e manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. Destaco que estava prevista a participação do Conselho dos Consumidores, com até 15 minutos para sua apresentação. Entretanto, o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da CHESP optou por não utilizar o espaço oferecido. O encerramento da reunião está previsto para 12 horas. Dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação técnica,
Passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da CHESP, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados da Companhia Hidrelétrica São Patrício, CHESP, dados acerca da satisfação dos consumidores, dados da Ouvidoria da ANEEL sobre a distribuidora, apresentar alguns indicadores comerciais e ainda falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. A nota obtida no IASC serve de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para emissões de novas normas por parte da agência. A nota do IASC é utilizada ainda no cálculo do componente Q no fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2020, foram entrevistados 240 consumidores residenciais na área de concessão da CHESP. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Aqui temos as notas dos últimos 5 anos. Podemos ver que a maior nota recebida pela CHESP no IASC foi no ano de 2019, 74,86. No último ano, ela recebeu a nota de 69,40, uma nota acima da sua categoria, Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30 mil unidades consumidoras, e acima da média Brasil, que foi 60,97. Isso colocou a distribuidora em 7º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Aqui temos um detalhamento dessa nota, 69,40. Essa nota ela foi 7,29% menor do que a nota obtida em 2019. Isso colocou, como dito anteriormente, a concessionária em 7º lugar dentre as 53 de todo o país e em 4º lugar dentre as 10 concessionárias na sua categoria, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazo, e esses prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a CHESP prestou 12.920 serviços aos seus consumidores, sendo que 99,99% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, a CHESP prestou 11.180 serviços, sendo que 99,95% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2016 a 2021. Faço destaque aqui para o ano de 2019, que tem 66 reclamações e foge um pouco do padrão dos outros anos. Nesse ano especificamente, 59% das reclamações foram relacionadas à conexão de microgeração. No ano passado tivemos 27 reclamações no total e no presente ano, considerando os dados até 22 de setembro, temos 21 reclamações. Aqui temos o detalhamento dessas reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL entre os anos de 2016 a 2021. Em primeiro lugar, temos conexão de microgeração. Em segundo, falta de energia. Em terceiro, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Em quarto, atendimento telefônico da concessionária. E em quinto lugar, faturamento de microgeração. Como resolver uma demanda com a CHESP? Como que o consumidor pode ter o seu problema resolvido com a distribuidora?
primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu nesse primeiro passo? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato ou com a agência estadual, que é o parceiro da ANEEL no estado de Goiás, tem um convênio da AGR com a ANEEL, ou ainda entrar em contato com a própria ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Pode fazer denúncia, informar falta de luz, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver vídeos institucionais, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também estão sendo transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Neste momento de pandemia, as audiências estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço ao Fernando por sua apresentação. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Mairo Olívio Santos, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Chesp. Obrigado e boa tarde a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Mairo Olívio, eu faço parte da equipe da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição SRD e vou apresentar agora um panorama geral do processo de estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade da distribuidora Companhia Hidroelétrica São Patrício, Chesp. Os dois principais indicadores de qualidade do fornecimento de energia são o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Para cada um desses indicadores, são obtidos valores de referência denominados de limites. Por sua vez, esses indicadores DEC-FEC são estabelecidos para subdivisões da empresa chamadas de conjunto de unidades consumidoras. Aqui, uma breve visualização do desempenho da Chesp no cumprimento dos limites de DEC no ano de 2020. A gente pode ver que dos 5 conjuntos da empresa, todos cumpriram seus limites, ou cerca de 17 mil consumidores tiveram DEC de seus conjuntos cumprindo os limites de 2020. Aqui é a mesma análise, mas para o indicador FEC, onde se nota uma situação semelhante ao DEC. Dos 5 conjuntos da empresa, todos cumpriram o limite de 2020. Apenas uma, a linha amarela, que está cumprindo por pouco. Nessa parte, vemos o histórico do desempenho da apuração do DEC da distribuidora, além do histórico dos limites. As barras em amarelo indicam os valores apurados, ou seja, quantas horas os consumidores ficaram sem energia. A linha azul mais claro indica os valores de limites para os anos passados. E a linha azul mais escuro, justamente os valores propostos para os próximos anos. Observa uma trajetória decrescente dos limites propostos, que começa com uma média de 12,69 horas em 2022 e termina com 10,77 horas em 2026. Sobre desempenho, vemos que a distribuidora conseguiu cumprir seu limite de DEC desde 2014.
De maneira análoga para o FEC, as barras em azul representam o histórico da empresa, com a linha amarela mais escura os limites para os anos passados e a linha amarela mais clara os limites propostos para os próximos anos. A gente observa também a trajetória decrescente, que começa com 9,77 interrupções em 2022 e termina com 7,53 interrupções em média no último ano. Sobre desempenho, notamos que o FEC da empresa desde 2014 performou abaixo dos seus limites anuais. Agora, nessa lâmina, vemos uma comparação dos limites de DEC da Chesp nas barras cinzas, comparando com os limites das outras empresas da região centro-oeste, nas linhas. Observe que seus limites de DEC permanecem aderentes à realidade da região. Mesma análise para o FEC, onde os limites da empresa, nas barras cinzas, estão acompanhando os limites das distribuidoras da região centro-oeste nas linhas. Então, esses são os pontos que queríamos apresentar para essa audiência pública. A gente agradece a atenção dispensada. Tenham todos um bom dia. Agradeço a apresentação do Mairo. Para a terceira apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Fernando da Costa Bassim, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Chesp. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Bassim, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e um dos responsáveis pela revisão tarifária periódica da Chesp de 2021, que está em fase de consulta pública. Inicialmente, é importante destacar os mecanismos que proporcionam o equilíbrio econômico-financeiro aos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. O primeiro deles é a revisão tarifária periódica, o qual a Chesp está submetida. A RTP, realizada em média a cada 5 anos, e visa definir o custo eficiente da distribuição, as metas de qualidade e os componentes do fator X para o ciclo tarifário. Já o reajuste tarifário anual é realizado nos anos em que não há revisão, momento em que são repassados à tarifa a variação dos custos não gerenciáveis de geração, transmissão e custo de energia, e a parcela B é atualizada pelo índice de inflação definido no contrato de concessão, excluindo-se o fator X. Por fim, temos a RTE, que pode ser realizada a qualquer momento em que se comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Aqui demonstramos brevemente o caminho realizado pela energia, iniciando na geração, sendo transportadas pela rede de transmissão e chegando à distribuição, que entrega ao seu consumidor final. O caminho também representa os custos envolvidos na cadeia de energia e que são carregados para a tarifa do consumidor final. Neste slide, são representados os itens que compõem o resultado preliminar deste processo. É importante ressaltar que o resultado final levará em consideração os dados e índices até o fechamento do processo, conforme determina o PRORET. O gráfico demonstra os componentes que levaram ao efeito médio ao consumidor nessa versão preliminar de 12,66%. Os 4 primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A, cuja variação contribuiu para um efeito médio de 3,76%. Em seguida, temos a parcela de distribuição, que variou de forma a majorar o efeito médio em 0,71%. Na sequência, os componentes financeiros que entram no processo, contribuindo com 5,56%, e os componentes financeiros que saem, referente ao processo anterior, temos o efeito de 2,63%. Na tabela direita, apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário. Destaco aqui que na revisão tarifária são calculadas novas tarifas de referência. E as tarifas de referência são as relações estabelecidas conforme classe de consumo, nível de tensão e horário de consumo. Na elaboração das tarifas de referência são avaliados os custos construtivos de rede para todos os níveis de tensão
além da verificação do uso dessas redes para cada subgrupo tarifário e classe de consumo. Nesse ponto, é importante destacar que a diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custo que compõem essa tarifa e às novas tarifas de referência, calculadas nas revisões. Em relação à estrutura tarifária, as tipologias de rede apresentadas na atual campanha de medidas mostraram que os consumidores conectados no alta tensão tiveram uma maior participação na formação das demandas de ponta de rede, em relação à última revisão, o que afetou proporcionalmente o custo marginal de capacidade desses consumidores. Aqui apresento a composição das tarifas com tributos. Tem-se então nesse gráfico que os custos com energia representam 24,5%, distribuição 25,5%, transmissão 6,7%, encargos setoriais 11,9%, e o destaque vai para os tributos com expressivos 31,3%. Para melhor compreensão dos efeitos, a partir de agora, irei detalhar os itens de destaque que compõem a tarifa da distribuidora. E antes de apresentar o detalhamento, é importante explicar os custos que compõem a tarifa de energia. A tarifa econômica é formada por duas parcelas, a parcela A e a parcela B, também conhecida como custos não gerenciáveis, pois a distribuidora arrecada e repassa esses custos, sendo neutra no processo. E é formada pela compra de energia, transmissão de energia, encargos setoriais e receitas irrecuperáveis. Já a parcela B é composta pelos custos gerenciáveis pela distribuidora, composta pelos custos operacionais e custo anual dos ativos. Além desses custos, há também os componentes financeiros, que são tratamentos específicos dados a mudanças de itens da parcela A e visam reestabelecer anualmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na parcela A, temos o custo de energia, que é composto pela energia necessária para o atendimento da área de concessão da distribuidora, acrescido das perdas técnicas nos sistemas de transmissão e de distribuição, e as perdas não técnicas, ocasionadas por erros ou falhas de medição ou furto de energia. As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão tarifária, e aqui apresento as perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário de 9,68%, as quais estão sendo mantidas para fins de abertura de consulta pública, e que serão recalculadas no cálculo final do processo. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis. O percentual médio de perdas não técnicas verificadas no quarto ciclo da CHESP foi de 3,38%. O percentual verificado no ano de 2019 foi 1,63%, e o percentual regulatório reconhecido pela ANEEL para fins de abertura de consulta pública é de 0,91%. Feitas essas considerações, nesse gráfico são apresentadas as modalidades de aquisição de energia da CHESP, com os respectivos impactos. Dentre esses, destacamos a majoração do custo com o contrato bilateral com a Copel GT de 7,7% no custo unitário, com impacto de 0,63% no efeito médio ao consumidor, e o efeito da parcela de energia ficou em 0,09%. Quanto aos custos com transporte, esses são formados pelos custos com rede básica, conexões e custos de uso dos sistemas de distribuição. O impacto com transmissão foi de menos 0,42%, com destaque para as tarifas de rede básica, que contribuíram com uma redução de menos 0,85%. Para finalizar a análise da parcela A, temos os encargos setoriais, que visam financiar a promoção de políticas públicas do governo federal para o setor elétrico, com impacto de 4,08%. Importante aqui destacar a rubrica de CDE conta Covid, que refere-se ao pagamento do empréstimo da conta Covid, com impacto de 3,24%. Passemos agora para a composição da parcela B,
também denominada de parcela de custos gerenciáveis. Esta é composta pelos custos operacionais e pelo custo anual dos ativos. Este, por sua vez, é composto pela remuneração de capital, pela cota de reintegração regulatória e pelo custo anual das instalações móveis e imóveis, ou simplesmente anuidades. A remuneração do capital corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e que são recalculados quando da revisão tarifária da distribuidora através da apuração e fiscalização da base de remuneração regulatória. A cota de reintegração é formada pela depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. E está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação regulatória também. As anuidades referem-se aos investimentos de curto período de recuperação, tais como investimentos de hardware, software, veículos e estrutura administrativa, e é apurada com base nos ativos imobilizados em serviço. Os custos operacionais regulatórios são aqueles necessários para operar e manter o sistema de redes e subestações, além do atendimento comercial a cliente, e são definidos a partir de um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais. Desse modo, caso seja identificado que os custos regulatórios estejam dentro dessa faixa de eficiência, não é necessário estabelecer uma trajetória. Caso seja identificado que os custos operacionais apurados estejam acima do limite superior da faixa, é traçada uma trajetória de redução para que atinja o limite superior da faixa ao final do ciclo. E caso seja apurado que esteja abaixo da faixa estabelecida, é estabelecida uma trajetória que atinge o limite inferior da faixa até o último ano do ciclo. No caso específico da CHESP, a metodologia identificou que os custos operacionais existentes na tarifa estão dentro da faixa de eficiência calculada nessa revisão e, portanto, o componente T apurado ficou em 0%. Conforme mencionado anteriormente, na parcela B também são incorporados os custos com investimentos reconhecidos como prudentes, que visam a expansão de redes de distribuição, atendimento a novos clientes, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Segundo o cálculo preliminar realizado, a parcela B está impactando o efeito médio em 0,71%. Aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X. São eles o componente PD, que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final, o componente T, que estabelece a trajetória do custo operacional, e o componente Q, que apura a qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias. O fator X é aplicado nos reajustes tarifários para atualizar a parcela B da distribuidora. O componente PD foi calculado em 0,58%, o que significa que a CHESP possui ganhos de produtividade maiores do que a média das demais distribuidoras. O componente T, apurado em 0%, significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão dentro da faixa de eficiência calculada na revisão. Por último, o componente Q, apurado em 0,44%, ressalto que apenas o componente T se mantém fixo nos reajustes tarifários subsequentes, enquanto os componentes PD e Q são atualizados a cada processo. Por fim, apresento o último elemento, que são os componentes financeiros, informando que alguns são estimados, seja pela ANEEL, seja pela CHESP, e serão fiscalizados e recalculados até a versão final desta revisão. Merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado à conta Covid, com impacto de menos 0,7% na revisão. Ainda é importante mencionar os créditos de PIS e COFINS incorporados ao cálculo, tendo em vista o montante do crédito já habilitado, aproximadamente de 6,7 milhões, em valores de maio de 2021, e a CHESP requereu em carta específica a utilização de 4,16 milhões nos cálculos para fins de abertura de consulta pública. Por fim, destaco o impacto da projeção do risco hidrológico de 6% nos componentes financeiros, tendo em vista o recálculo do GSF
em função da deterioração do regime hidrológico atual. Tem-se então que o valor a ser considerado como componente financeiro para o período será de aproximadamente 3,8 milhões, com impacto de 5,56%. Aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da Chesp nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores oficiais IGPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 66,9%, já o IGPM ficou em 156,6% e o IPCA em 89,5%. Ou seja, o impacto acumulado ficou, portanto, abaixo do IPCA e do IGPM. Para concluir a apresentação, apresento as próximas etapas desta revisão. No dia 18 de outubro é o prazo final para envio das contribuições através do site da ANEEL. No dia 16 de novembro está prevista a reunião de diretoria da ANEEL para deliberação final do processo e a partir de 22 de novembro entrarão em vigor as novas tarifas da Chesp. Com isso concluo e agradeço a possibilidade de explanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT. Muito obrigado. Agradeço ao Fernando pela apresentação. Para a última exposição, estava prevista a apresentação do Conselho de Consumidores da Chesp. Ressaltamos que o Conselho optou por não se manifestar durante essa audiência pública, o que não impossibilita a sua participação no âmbito do processo até o dia 18 de outubro de 2021. Realizadas as apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato, passaremos o vídeo com a exposição oral do diretor-presidente da Chesp, senhor Ricardo de Pina Martim. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo de Pina Martim, eu sou diretor-presidente da Companhia Hidrelétrica São Patrício, cuja revisão tarifária periódica está acontecendo no momento. Estou aqui para esclarecer alguns aspectos dessa revisão, que é o contrário da anterior e dos reajustes anuais também anteriores, vem com um índice de reajuste bem acima da inflação. O principal motivo para esse reajuste é a crise hídrica que o Brasil está enfrentando no momento e que foi, então, necessário ligar as usinas termoelétricas, cuja energia é bem mais cara. É claro que as bandeiras tarifárias foram implementadas para isso, para pagar esse despacho dessas térmicas. Porém, parte significativa do custo dessas térmicas foi absorvidas pelas distribuidoras e, por ocasião, seja do reajuste, seja da revisão, ele é repassado para as tarifas. No caso da Chesp, esse repasse já equivale a um aumento de 7,6%. Outro reajuste também acima da inflação foi o reajuste da CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, que além dos subsídios, que ela banca os subsídios normais, este ano, dentro da conta da CDE, tem a conta Covid, que foi um financiamento feito no ano passado para as distribuidoras de energia, e o objetivo desse financiamento foi com que o setor elétrico como um todo passasse a pandemia sem sobressaltos. E esse financiamento está sendo pago agora este ano, a partir dessa revisão. Então, a conta, só a CDE, o aumento da conta, representa 3,6% também de aumento na tarifa da Chesp. Somando todos esses aumentos e mais os custos operacionais da Chesp, pessoal, serviços terceiros, transmissão, energia comprada, a remuneração dos nossos investimentos, nós chegamos a um número total de 18,8%, 18,80%. E aí é importante destacar que a geração distribuída, que são aqueles consumidores que têm placas fotovoltaicas instaladas seja nas suas residências, nos seus comércios ou nas suas indústrias, e
cuja geração de energia faz diminuir a receita da distribuidora, e isso já está impactando nesse reajuste de 18,8%, já está impactando em 2,4%. A única notícia boa que eu trago é o fato da Chesp ter conseguido na Justiça, em ação transitada em julgado, que o ICMS fosse retirado da base de cálculo do PIS/COFINS. Isso já trouxe um benefício para os nossos consumidores desde 2020 e agora, tendo a Receita Federal habilitado e compensado já alguns valores, a companhia vai usar R$ 4.165.000 para diferir nessa revisão. Isso, então, o reajuste que era de 18,80%, como eu falei agora há pouco, ele cai para 12,66%. E a ANEEL, quando saiu a proposta tarifária da companhia, ela entendeu por bem aumentar mais a alta tensão e menos a baixa tensão. Eu espero que esse reajuste de 12,66% seja aplicado de maneira mais linear possível entre as classes. Esperando que essa fala minha tenha sido esclarecedora, eu agradeço a atenção de todos. Agradeço ao senhor Ricardo por sua contribuição. Não tendo outros expositores inscritos, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 18 de outubro, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização dessa audiência pública, a revisão tarifária da Chesp conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,66%, sendo de 36,85% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,18% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio nas tarifas de 12,66% decorre do reposicionamento dos itens de custos de parcela A e B, que contribui para um efeito médio de 4,47%, ao se ter como base de comparação os custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, com efeito de 5,56%, e da retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão, que contribuíram para um efeito de 2,63% no atual processo tarifário da Chesp. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de novembro de 2021. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 57/2021 e o prazo para contribuição segue até o dia 18 de outubro de 2021. Mais informações estão disponíveis no site www.aneel.gov.br na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.